Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje está fazendo exatamente, né, um mês e um dia da destruição pelos terroristas lá em Brasília, do Palácio do Planalto, do prédio do Congresso e do prédio lá da Corte Suprema. Então, isso deveria, na verdade, ter um panteão ou qualquer coisa pelo estilo que ficasse marcado, né, que no dia 8 de janeiro, de 2023, houve essa tentativa de aplastar a democracia, né, e ficar num regime de ditadura que quem mais novo, sabe, de 40 anos para cá, não conhece nada. Então, falam porque escutam falar, escutam mal. E quando leem, não tem o mínimo sentimento, porque a leitura às vezes não provoca sentimento em ninguém. Em determinadas pessoas, sim. Bem, mas vamos ao que interessa. Vocês já ficaram sabendo, né, por vários dias, porque isso foi comentado aí na mídia aberta, fechada, né, na mídia não tão convencional, né, dos internautas aí dos portais, que a Michelle, aquela, não vamos nem falar mais dos 89 mil do Queiroz, que ela vai ter que explicar um dia, né? A Michelle Massaneta, a Peguete, segundo as más línguas aí, a boca pequena e tal, a Peguete do boy, o boy de Mogi das Cruzes, Valdemar da Costa Neto, dono do PL, do Partido Liberal, que nem é partido e nem é liberal. Veja bem, que ela assassinou ou mandou assassinar as carpas, né, do lago do palácio, né, que essas carpas foram dadas lá pelo imperador Hirohito na época de Collor de Mello, né, peixes caros, e ela que já deveriam certamente ter se reproduzido, né, e tal, mas com Bolsonaro próximo, quem é que se reproduz? A única coisa que se reproduz quando esse bandido, o fujão que está nos Estados Unidos, o bandido, o cretino, o canalha, que está aqui nos Estados Unidos, em Orlando lá, fazendo palestrinha de 5 minutos, porque é o que ele sabe falar, porque ele não tem mais vocabulário para falar mais de 5 minutos, e mesmo assim mal falado. Então, quem está do lado dele, certo, não tem condição de se proliferar, não. A única coisa que aumenta, tendo ele próximo, é a barbárie, a destruição e a desgraça, que é o que vocês viram acontecer no país chamado Brasil, né, nos últimos 4 anos de governo, até o final de 2022. Isso é o que aconteceu. E a dona Michelle não somente matou as carpas, né? Porque diz ela que era para limpar o lago, né? O espelho d'água. Quer dizer que você tem um aquário na sua casa. Aí você vai limpar o aquário, por menor que seja o aquário. Você pega, mata os peixinhos e limpa o aquário. Depois fica sem nenhum. Aí compra mais. Olha a mentalidade dessa estúpida que falou isso na mídia. Olha que estúpida. Bem, o que você pode esperar de uma favelada lá de Ceilândia? Eu não estou menosprezando ao favelado de Ceilândia, mas ela já tem um pedigree, né, que depõe contra ela, totalmente, né? A avó era vendedora de droga, traficante. A mãe, estelionatária, ou vice-versa, estelionatária, teve até presa. Ela também já teve presa, né? Por influência de droga e por fumação de droga e pelo diabo a quatro.
e já deveria estar presa por todos esses atos de vandalismo que cometeu, junto do Pulgueto, né? Aquele infeliz, não quero nem falar o nome dele, né? Então, como se não fosse suficiente ela ter matado as carpas, né? O Mandrião, o bandido mor, né, do Brasil, sabe? Fernandinho Beiramar, isso aí, sabe? Serviria para ser discípulo desse bandido, né? Fernandinho Beiramar, eu esqueci o nome do outro lá de São Paulo, né? Isso aí é café pequeno, perto desse miserável, desse bandido, desse Jair Asmodeu, né, Bolsonaro. Então, ela matou as carpas para pegar 2.000 e tantos reais para dar para um pastor, para uma entidade filantrópica. Quer dizer, então você ajuda João, mas mata Maria primeiro para ajudar o João. Então, é essa mentalidade dessa estúpida, entendeu? Dessa estúpida. E agora, vocês vão começar a ver nas notícias que nem as emas do palácio, lembra da música de Jackson do Pandeiro? A ema gemeu no tronco do Jurema. Lembra dessa música? Então, as emas no palácio tinha várias emas. Pois nem as emas, um animal que dura, sei lá, uma centena de anos, nem essas, uma boa parte sobreviveu, né, à presença desse diabólico monstro, né, destruidor da nação brasileira. Várias morreram. Por quê? Ele, na época, lembra na época que ele não quis comprar a vacina da Covid, queria aplicar cloroquina no povo? Você me desculpa que eu não estou resfriado, durante de manhã eu acordo e fico assim. Então, queria também dar cloroquina às aves, às emas. Inclusive tem vídeo aí na internet ele fazendo isso, né? Se aproximando das emas, o que pôde, né? Porque a ema deveria ter engolido a cabeça dele, que seria uma infelicidade para a ema, porque naquela cabeça não tem nada, só maldade. Então, nem as emas preferiram se suicidar, né? Se autoflagelarem ao estar ao lado desse miserável. Mas sabe por quê essas emas morreram? Porque esses desgraçados, esses miseráveis, Michele, Bolsonaro, né? Eles simplesmente cancelaram, né, as visitas dos veterinários, as comidas já não eram aquelas comidas apropriadas, estavam dando qualquer coisa, e nem um animal, né, uma ave tão resistente quanto uma ema sobrevive a tudo isso e todos aqueles desmandos, né? Quebradeira de porta da adega, Jair Renan, o cabelinho do pega rapaz, né? Jair Renan roubando vinho para levar para casa, né? Roubando quentinhas do palácio, né? As carnes. Bem, roubaram até a cama do presidente, né? A cama centenária e tal. Essa gente roubou. Então, o que vocês poderiam imaginar que aconteceria com as emas? As emas, imagino eu, não, ao estar ao lado desse bandido, esse homem que não tem nenhum afeto pelo seu próprio ser e pelo seu semelhante, o que essa besta mor, né, vai ter por nós, né? O desprezo total, vai nos matar. E antes que ele nos mate, né, nós vamos cometer como é que se diz lá em japonês? O Irakiri, né? Então, vamos cometer o suicídio.
coletivo, né? Assim como foi lá na aldeia do pastor Jim Jones, lá para o norte do Brasil, lá para o Suriname, sei lá onde mais, nem lembro mais dessa época, entendeu? Então, as emas tomaram uma atitude do que estar ao lado desse pilantra, esse canalha, esse bandido, que já deveria estar aqui, mas dentro de grades, na Papuda, em Bangu 8, mas não vai demorar muito, simplesmente, só que a justiça tem que ser feita, realmente a justiça tem que ser feita e tem que se seguir os trâmites legais. Só que os trâmites legais, eles demoram um pouco, sabe? Eles demoram um pouco. Somente a partir dessa data da prisão desse bandido, né? E daquele seu filho, cabeça de, sei lá de que, cabeça de elefante, o cabeção, Carluxo, né? O titular do gabinete do ódio, né? Que copiou aquilo tudo do americano, do bilionário, canalha, extremista de direita, Steve Bannon, né? Que vem espalhando esse extremismo direitista no mundo inteiro. Haja vista o que aconteceu também nos Estados Unidos, com a invasão lá do Legislativo. Veja bem, esse elemento já teria que estar na cadeia. Mas onde está o Brasil, que até hoje não extraditou Alan dos Santos? Hein? Um dos grandes conspiradores. Agora, hoje é quinta-feira, amanhã o Lula estará nos Estados Unidos. Já se ouve falar porque os portais querem, sabe? É o seguinte, eu vou falar uma coisa feia aqui, você não pode dar um pum que todo mundo quer cheirar, sabe? É isso aí. Os portais começam a falar, inclusive eu vou falar aqui agora, já que todo mundo fala, que Bolsonaro pensa fazer eu não digo uma motociata, mas alguma daquelas atrações ridículas que ele faz, né? Acredito que dessa vez não tem mais cartão corporativo, então ele vai ter que angariar fundos, ou sei lá quem é que vai pagar isso, contra a presença de Lula nos Estados Unidos e o que Lula vai falar nos Estados Unidos. Então vejam bem, esse elemento já não teria que estar na cadeia. Alan dos Santos já não era para que se estivesse pagando uma pena, e uma pena dura. Não é pegar, não. Ela foi condenada a 400 anos de cadeia. Aí com 5 anos sai, como Sérgio Cabral. Quase 500 anos de cadeia, mas agora está lá com tornozeleira e saiu. Porque o poder do dinheiro, sabe, fala muito aqui, nesse país. Na verdade, eu não estou no Brasil agora, mas moro lá. Então, o poder do dinheiro fala muito. Por que Sérgio Cabral está em casa? Hein? Depois de ter cometido todas aquelas atrocidades e ter destruído o Rio de Janeiro e ter se envolvido com a milícia o máximo que pôde, assim como esse bandido Mandrião. Hein? Veja bem, a justiça ela tarda e não falha. Só que no Brasil a justiça tarda, não falha, mas é branda. É branda para quem tem dinheiro. Agora, para o ladrãozinho de galinha, não. A justiça é rápida, não falha e não é branda. É severa. Ela age com todo o rigor da lei. Agora, com esses canalhas, com esses canalhas da República, ela age, dizem, com todo o rigor da lei. Isso é o que teria que ser. Não, meu senhor, por gentileza, cuidado ao entrar, o senhor não se machucar ao entrar no camburão. Agora, o pobre é empurrado. O pobre é jogado lá dentro. Então, a justiça é boa e teria que ser para todo mundo.
Mas quando o dinheiro fala muito, entendeu? Isso é o que acontece. Por isso vocês viram, já mudando de pau para cacete, por isso vocês viram que em que deu, né? E em que vai dar, né? O acabamento das lojas americanas. Ninguém nem vai ficar sabendo quem é Paulo Leman, quem é Sicupira, quem é essa gente, os grandes bilionários do Brasil, né? Que enterraram as lojas americanas através da 3G, né? Companhia do trio, em prol de ganhar mais e mais e mais e mais. E aí se diz, quando Lula fala do Banco Central, o mercado reage. Aí vem Armínio Fraga, até Meirelles falando, entendeu? Não, porque tem que ser os procedimentos e coisa e tal, e assim, assim, aquilo, sei lá, e faz e acontece. Não, é que Lula está falando a linguagem correta, a linguagem do povo. E essa gente, eles falam a linguagem dos bilionários. Entendeu? Esse senhor Roberto Campos Neto, ele fala a linguagem, não do povo. Não do povo, os 33 milhões da miséria passando fome. Não dos cento e tantos mil que vive numa situação grave alimentar. Não, ele fala em nome dos bilionários, que querem ficar mais bilionários. Ele fala em nome dessa gente. É isso que acontece. Então, bem, vamos ficar por aqui. Torçamos para que as emas que não cometeram o suicídio, elas perdurem lá por anos a fio. E eu acredito que agora, com o governo da Frente Ampla Democrática, o governo liderado por Lula, né, essas emas até vão procriar, entendeu? Porque vai ter outra visão de mundo. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês. Bom dia a todos e até amanhã.